Olá, meus irmãos, boa noite. Novamente aqui no nosso amado e querido canal do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, na medida do possível, passando a nossa compreensão, nosso entendimento, pelo nosso aprendizado que temos, que ainda precisamos cada dia mais aprender, e colocar em prática as lições que nós aprendemos com a doutrina espírita, E através da gratidão, do amor de Deus, do amor de Jesus sobre nós, já vamos dar início à nossa mentalização junto aos benfeitores espirituais que nos assistem, para que eles possam nos amparar, nos acolher no entendimento da leitura e juntos, no amor de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga que tanto nos ampara de verdade, que nos ajuda nesses desafios da vida, a entender as coisas que não podemos mudar, mas realmente passar na medida do possível com serenidade, entendimento, porque o desafio da vida é para todos nós, Todos temos provações, outros não, mas a espiritualidade sempre nos amparar à medida que nós abrimos esse canal espiritual para esse entendimento. Então, graças a Deus, gratidão aos benfeitores amigos e junto possamos fazer a nossa leitura. Nós estamos no capítulo 9, na lei de igualdade, falando da igualdade natural. A nossa questão começa com 803 e Kardec pergunta: todos os homens são iguais diante de Deus? E os espíritos nos respondem: sim, todos têm o mesmo fim e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos. Com isso dizei uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens serão submetidos às leis da natureza. Todos nascem com a mesma fraqueza e estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não deu nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento e nem pela morte. Diante dele, todos somos iguais. Então, os Espíritos nos respondem que, na medida do possível, pela bondade do Criador, ele nunca dá privilégio para nenhum dos seus filhos, ele dá toda a igualdade para nós. Saímos todos da mesma rota, do mesmo nascimento, do mesmo entendimento, da mesma dor, do mesmo princípio humano de nascimento. Todos nós somos iguais perante Deus. E o que vai fazer de nós melhor é desenvolver a nossa ferramenta, de conhecimento, de abrir o nosso canal para Deus, para Jesus, para a espiritualidade amiga, para que elas possam nos sustentar. E assim, através desse amor misericordioso, a gente vai tendo um caminho melhor. Como diz, o sol brilha para todos, exatamente. Todos que querem ir para o bem, caminhar, o sol estará sempre brilhando nessa lei natural, nessa lei de desbravamento de cada um ser humano, cuidar da sua potencialidade e fazer o seu melhor, Então, para Deus, somos todos iguais, sim. Depende do nosso amor, da nossa vontade de ser cada dia melhor, para agradar os olhos de Deus, Na questão 804, a desigualdade das aptidões, de gostos, 804. Por que Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens? Os espíritos nos dizem: Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles tem maior ou menor vivência. E, por conseguinte, o maior ou menor experiência, a diferença está no grau da sua experiência, da sua vontade, que é o livre-arbítrio. Daí, um se aperfeiçoa mais rapidamente e isso lhe dá as aptidões diversas, A variedade de aptidões é necessária a fim de que cada um possa concorrer aos objetivos da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que não faz e o outro faz. É assim que cada um tem seu papel útil. Depois, todos os mundos sendo solidários um com os outros, é preciso que os habitantes dos mundos superiores,
que na maioria foram criados antes de o vosso, venham habitar para vos dar exemplo. Então, olha só, das desigualdades. Por que nós não somos iguais? Somos iguais, mas as aptidões são diferentes. Isso depende de cada espírito, de cada processo evolutivo que nós estamos, né? Se nós fôssemos um espírito evoluído, como eles falam, que tem espíritos mais superiores que vêm de outras dimensões, para nos ajudar a seguir esse processo nosso, né, reencarnatório, de aptidões, de conhecimento, de intuir a gente para continuar no caminho do bem, fazendo coisas boas, né? Então, olha só, porque as aptidões são diferentes, porque depende de nós desenvolver, pelo nosso livre-arbítrio, desenvolver as ferramentas de conhecimento, de fazer caminhos seguidos pelas pegadas do mestre, pelas pegadas que a espiritualidade nos fala, de ser bom, de ser justo, fazer o bem, se harmonizar com a própria natureza, com o nosso trabalho, com o nosso semelhante. Então as aptidões dependem do espírito, que vai deixar do seu livre-arbítrio que isso se manifeste nele, né? Que essa bondade de querer ter várias aptidões vai ter, que as formas intelectuais e físicas desenvolva neles, para que eles possam fazer algo melhor, vai depender de nós mesmos. A gente vem igual, mas nas aptidões a gente que vai escolhendo o que quer. É como a gente sai para escolher uma coisa para comer, vamos dizer assim. Eu gosto de uma comida, o meu marido gosta de outra, o filho gosta de outra, cada um tem uma aptidão e gostos diferentes. Então aí já vai pela liberdade de escolha nossa, né? Então não pode ter... Deus permitir que nós viemos com a aptidão certa para fazer certas coisas. Poderemos ser intuídos pelo nosso processo de evolução, de ter que fazer algo que os espíritos vão nos intuir que a gente possa desenvolver isso. Mas se o nosso livre-arbítrio, do comodismo, nos deixar a gente ir para outros caminhos, a gente vai fazer aquilo que a gente gosta no mundo, vou comer o que eu acho melhor, vou passear para onde eu quero, vou fazer o que eu quero. Então são aptidões de gosto que cada um vai fazer o que acha melhor. Mas se a gente parar para analisar um processo intuitivo espiritual, a gente tem que parar com essas coisas de achar que a gente tem que fazer só o que a gente gosta. Porque tem coisas que a gente não gosta e temos que fazer para nossa reestruturação espiritual. Né? Às vezes tem que falar, eu não queria fazer isso, eu gosto tanto, por exemplo, as pessoas falam, eu gosto tanto de ir lá no centro, mas aí chega na hora, me dá uma preguiça, reza lá por mim. A gente pode até vibrar pela pessoa, mas o conteúdo da preguiça, da aptidão dela achar que tem que ficar em casa e o outro fazer por ela, não vai resolver, né? A gente vai ajudar na vibração. Mas se a pessoa não se transforma, não vai por sua vontade própria fazer aquilo que ela pelo menos está achando que ela gosta, né? Ela tem que se desenvolver isso. Ninguém vai conseguir fazer o processo do outro se ele não fazer por ele mesmo, né? Então é isso, nós temos as nossas liberdades de escolha e de gosto. Mas a gente tem que fazer o gosto de Deus. A intuição que a espiritualidade amiga nos dá para sermos servidores do Cristo, né? De fazer o nosso melhor. E a gente faz muito pouco ainda. Com certeza a gente faz mesmo. Eu faço pouco. E a gente ainda precisa cada vez fazer mais, né? Na nossa entrega de aptidões pelo lado espiritual, né? E na questão 805. Passando de um mundo superior para o mundo inferior, o espírito conserva a inteligência das faculdades adquiridas? Sim, já dissemos. O espírito que progride não retrocede. Ele pode escolher, no seu estado de espírito, um envoltório mais grosseiro ou uma posição mais precária que tenha, e tudo sempre para servir de ensinamento e ajudá-lo no progresso. Então, olha só como eles falam. A gente não retrocede. Nós podemos ter a escolha, de repente evoluímos tanto, né, como ele fala, o espírito que já teve vários conhecimentos, pedir uma prova mais difícil no processo reencarnatório para poder apurar mais o sentido espiritual, desenvolvimento intelectual, de se melhorar, né? Então isso depende de cada espírito, nada é perdido do que nós nos evoluímos. Sempre vem de conteúdo, mas às vezes fala, nossa, uma pessoa tão boa, tão inteligente, numa situação tão difícil, a gente não sabe, aquele espírito pediu aquela prova para passar. Então, na lei de Deus, tudo está certo. E toda essa causa tem um efeito, né? E a consequência de processos nossos de aprendizado que a gente aprendeu, que a gente não vai esquecer. A gente vai voltar novamente trazendo um conteúdo bom de alguma coisa que aprendemos. Como a gente tem intuição agora.
por exemplo, dos déjà vu que a gente fala, né? Parece que eu já fiz isso, parece que eu já vivi isso. Então a gente traz uma bagagemzinha lá dentro, escondidinha, de algo de bom que a gente já fez ou vivenciou. Então a gente pede e agradece a Deus, a espiritualidade, por esse processo, né? De bondade de Deus, a gente poder se melhorar, trazer lembranças e poder continuar fazendo bem, né? Isso é muito importante para nós, né? Ainda na nota se fala assim: assim, a diversidade de aptidões do homem não resulta da natureza íntima da sua criação, mas do seu grau de aperfeiçoamento, a qual chegará todos os espíritos nele encarnados. Deus, portanto, não criou desigualdade de faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento estivessem em contato, a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar o progresso dos mais atrasados, e também a fim de que o homem, tendo a necessidade um dos outros, cumpra-se a lei da caridade que deve unir. Então, olha só a perfeição de Deus, né? Deu todos a mesma criação, mas teve aqueles que são mais desenvolvidos intelectualmente, que pode ajudar o seu próximo, que é essa lei da caridade, do amor nosso, né? De ajudar uns aos outros, e com as diferenças de aptidões, de gostos e de aprendizado, um vai ajudando o outro para se manifestar o processo de caridade, que a espiritualidade tanto nos ensina, ser bons, ser caridosos, né? E a gente tem que pôr isso em prática mesmo, parar de questionar tanta coisa, né? De achar que Deus deu para um mais, mas menos para outro, não. Temos aquilo que merecemos, e aquilo que nós deixamos desenvolver do nosso lado físico e intelectual para melhor espiritual, a gente vai alcançar dimensões de amor, de gratidão, de solidariedade, de aquilo que a gente pode ser útil ao outro, quando Deus faz com que nós, na lei natural, sejamos todos irmãos em Cristo, fazendo o nosso melhor, sem a diferença, mas sim do amor verdadeiro do Cristo por nós, né? Então, graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. E junto aos nossos benfeitores, agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui, ajudando da maneira mais clara possível para a gente falar das questões do Livro dos Espíritos, e principalmente para que toque o nosso coração e a gente faça a mudança interior em nós, né? A nossa reforma íntima. Então, graças a Deus, obrigada à espiritualidade amiga, os mentores que nos assistem e por todos que nos acompanham nesse canal, e que a paz, o amor de Deus esteja com todos, e agradecendo sempre com a prece do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. E uma boa noite ou boa tarde a todos. Graças a Deus.